Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um webinar, né, que está sendo feito pela ICTS Productivity. Dessa vez é uma trilha nova, né, uma trilha da jornada ESG. A ideia é estar compartilhando com vocês aqui experiências, casos práticos, trazendo convidadas com bastante experiência na área, né, que vão compartilhar esses exemplos hoje, né, nessa primeiro webinar, né, da nossa trilha. Quero ser ESG, né, por onde começar? A gente está aqui tendo como convidada a Carla Gama. A Carla é uma executiva com grande experiência, né, na temática. Atualmente, ela é vice-presidente da parte de estratégia, de gente, ESG, do grupo Inudê, né? Ela também atua como conselheira em grandes empresas, como a Time for Fun. Então, ela consegue também trazer esses dois pontos de vista, essa experiência, né? Estamos também aqui com a Rayana, que faz parte do time de sustentabilidade da ICTS Productivity, né? É uma das nossas lideranças. Ela também tem bastante experiência na temática, em especial, né, na parte de direitos humanos, que ela, inclusive, é mestre no tema. Então, pessoal, sejam bem-vindos para esse nosso bate-papo. E para começar, Carla, gostaria de perguntar para você o que, no seu ponto de vista, motiva uma empresa a buscar ter um programa ESG, enfim, onde tudo começa? Ok, bom dia Jefferson, Rayana, a todos que nos assistem ao vivo. É um grande prazer estar aqui compartilhando a nossa experiência ESG aqui na Rinode. Muito obrigada pelo convite. Jefferson, para responder a sua pergunta, eu vou fazer um breve histórico da temática, né? Então, toda essa temática começou ainda na década de 70, impulsionada por pesquisadores, por grandes universidades. Então, começaram a identificar os potenciais impactos no mundo relacionados às práticas atuais de mercado, né? Depois, com o tempo, o conceito de sustentabilidade foi desenvolvido pela ONU, mas muito direcionado ainda até na década de 80, de 90, nós tivemos a famosa Rio 92 aqui no Brasil, né, com líderes de países. Estava um tema muito relacionado à responsabilização de líderes de países, essa temática de sustentabilidade. Em 2000, quando teve um grande encontro na ONU, onde foram estabelecidas as metas do milênio, que eram alvos, eram metas até 2015, já começou uma responsabilização da sociedade civil, na verdade, a busca pelo engajamento, e principalmente das grandes corporações, tá? Essa expressão, só para explicar para quem nos ouve e não conhece a história, essas 3 letrinhas, elas foram mencionadas pela primeira vez pelo Kofi Annan numa reunião da ONU, junto com o Banco Mundial, com a presença de 50 grandes empresas do mundo, os CEOs, onde ele fez uma provocação para esses CEOs, que era o que eles pensavam em fazer para efetivamente incluir ESG, ambiental, social e governança, na estratégia das empresas, no DNA das empresas. Então, houve essa provocação usando essa expressão, até essa reunião ela virou um reporte chamado Who Cares Wins, que está disponível aí no Google, onde você vê pela primeira vez o uso dessa expressão. Depois ela parou de ser utilizada, mas eu diria que de 2004 para frente, até hoje, é que nós entramos realmente numa trajetória, até uma curva exponencial de endereçamento dessa temática de uma forma mais profunda, né? Então, em 2015, por exemplo, a gente, quando entendeu que os resultados das metas do milênio tinham sido pífios, né? Eles foram resultados, não impactaram nada, houve uma nova discussão, e aí eu considero que aí houve uma mudança grande, porque foram
desenhados os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030. Então, essa temática toda começou a ganhar força, e aí eu quero trazer o que aconteceu em paralelo até essa data, né? Até essa data, as evidências de impacto no mundo, elas comprovaram, ou seja, elas viraram realmente indicadores comprovados do impacto. Se a gente não fizer nada, a gente vai comprometer o futuro do mundo. A geração que vai ser impactada se tornou jovem adulto. Então, quem nasceu ali na década de 90, 2000, então, nossa, se não fizer nada agora, o meu futuro está comprometido. E essa geração, atualmente, são os consumidores dos nossos produtos, são os colaboradores da nossa empresa e são investidores já. E, além disso, os próprios investidores, eles perceberam, principalmente, né, aqueles que estão preocupados com longo prazo, eles perceberam que você corre um risco muito grande de destruição de ativos em função de práticas não sustentáveis, além da pressão desse próprio público. Então, já está previsto e já está acontecendo uma mudança dessa alocação de capital em busca de investimentos que enderecem questões de sustentabilidade. Juntando-se a tudo isso também, muita inovação, né, tecnológica para trazer soluções mais sustentáveis. Então, Jeff, a ESG não é uma opção atualmente, é completamente mandatório, e quando a gente fala de ESG, a gente está falando de uma transformação realmente da forma como a gente faz as coisas. Então, não é nada superficial, é alguma coisa que precisa mexer em processos da empresa, em processos normalmente muito enraizados, precisa, às vezes, reavaliar modelos de negócio para conseguir ser realmente uma empresa ESG. Essa é a resposta, mas eu prefiro uma resposta diferente. Eu prefiro a resposta que é assim, ESG é importante porque é o certo a ser feito. That's it. Perfeita, Carla. Legal. E é engraçado, né? Fala aí, Rai. Desculpa, Jeff. Mas quando você fala, inclusive, de inovação, né, a gente tem que entender que a gente está aí no que dizem de quarta revolução tecnológica, né? Então, assim, da quarta revolução industrial, na verdade, e que você traz aí por si só, não só um ambiente de atividades operacionais, vamos dizer assim, mas você está no cerne aí, são pessoas, é o meio ambiente, é tudo que envolve, né, o ambiente externo. Então, quando você traz a questão da inovação enquanto a busca, né, e o caminho ESG, ele é fundamental, né, até mesmo porque a gente está neste momento. E complementando, Rai, quando a gente fala do por que as empresas buscam, né, falando aí um pouco do nosso lado, né, de consultoria, tem empresas que a gente percebe que já tem isso no DNA, né, já nascem com esse propósito, com essa visão da importância. Uma grande quantidade de empresas tem, né, percebido a importância, né, e começaram também a abraçar a causa. Muitas delas já tinham iniciativas, né, meio que espalhadas, e eles começam a aglutinar, tem um programa de fatos estruturados, e tem aquelas que vão ser os seguidores, né, que vão esperar ver, vão acompanhar, e muitas vezes só vão se movimentar a partir do momento que começarem a ser cobrado por alguém, né? Pode ser um cliente, pode ser um investidor, pode ser um fornecedor, enfim, existem diversos tipos de perfis, né, de empresa no mercado. Com certeza, e é interessante porque isso é realmente uma questão de crença, sabe? E já é realmente mandatório. Então, a gente ainda vê empresas que criam um departamento paralelo para construir um relatório de sustentabilidade. É um departamento que fica correndo atrás das pessoas, das áreas, para ter, às vezes é um relatório de sustentabilidade muito bonito, mas esse tempo também já passou o tempo de ter um relatório de sustentabilidade colhendo o que é possível. Agora, ESG realmente precisa ser uma prática, como falou lá em 2004, incorporada na estratégia e no DNA da empresa.
precisa realmente revolucionar. E dá para fazer isso, por isso que a gente está aqui, né? Como começar, como fazer, mas a gente vai explorar esse tema. E aproveitando então, Carla, já que você já fez esse gancho em termos de estratégia, né, de negócio, eu queria entender e queria que nossos ouvintes, enfim, pudessem também compreender como a sua vinda enquanto experiência para o Grupo Rinodê se alinha, né? Ela se alinhou e se alinha atualmente, enfim, à estratégia da empresa e onde entra de fato a questão ESG, esse aí no seu percurso, na sua trajetória profissional dentro do grupo. Bem, primeiro, a minha própria posição, ela foi criada com essa intenção de transformação do negócio. Então, a minha cadeira, eu sou a pessoa que cuida de estratégia e também sou responsável por pessoas e por ESG, sustentabilidade. Então, a minha cadeira por si só, ela já constrói a estratégia com base em pessoas, em cultura, em propósito e sustentabilidade. Eu acho que não precisa ser uma cadeira como essa, mas essas coisas têm que estar completamente interconectadas, até porque o engajamento desses stakeholders internos, né, de colaboradores, de líderes, de executivos e dos próprios acionistas da empresa, que precisam ser patrocinadores, mas que precisam conhecer profundamente a temática, né? Isso acaba construindo uma nova cultura na empresa. Então, é tudo muito interrelacionado, né? Essa parte de propósito, cultura e a estratégia do negócio. Então, essas coisas não podem mais estar desconectadas. Perfeito. É engraçado. Pode seguir, Jeff. Eu ia comentar só da cultura, né? Assim, da cultura organizacional, né? Que isso também envolve a cultura organizacional, que é um processo, né? Muitas empresas chegam na verdade, se posicionam dentro desse contexto, mas sem um olhar para dentro, né? Sem um olhar de que eu preciso, de fato, amadurecer internamente, compreender o meu negócio e os impactos desse negócio, para aí sim eu poder, de fato, me assumir e querer uma agenda ESG. Isso é fundamental, né? Sim, e o primeiro passo é exatamente o patrocínio. Isso precisa ser uma crença, realmente alguma coisa, tem que ser uma crença dos acionistas da empresa. Eles têm que realmente desejar isso, patrocinar essa temática, desejar no sentido de entender a importância e o que é necessário fazer para você efetivamente ser uma empresa, ser verdadeiramente uma empresa ESG, e de toda a alta liderança. Então, esse é o primeiro passo de todos. Esse patrocínio, essa conscientização, ela precisa existir. Enquanto isso não existir, essas empresas vão continuar construindo relatórios de sustentabilidade, colecionando indicadores. Então, esse é o primeiro passo de todos, é o patrocínio de acionistas, de conselho e de altos executivos, a parte da alta direção da empresa. Pensando em termos práticos, Carla, o que seria esse patrocínio dos acionistas? Né? Porque o termo, né, ele é bastante falado, mas em termos práticos, o que é isso? É aquilo de tipo, estamos patrocinando, vai lá, Carla, vai lá e resolve. É isso? Na verdade, é participar, né? É participar. Então, aqui no Rinodê, nós temos acionistas e conselho e a CEO da empresa e toda a alta direção participando ativamente de toda essa proposta que a gente está fazendo agora estruturada. Já existiam várias práticas instaladas aqui na Rinodê, agora estruturada, influenciando a estratégia. Todo esse grupo, eles fazem parte desse programa, desse projeto, com uma governança clara, com acompanhamento, com monitoramento, com metas. Então, isso é no dia a dia, uma participação no dia a dia. A participação no dia a dia, com certeza, é importante, e também conseguir liberar recursos, né? E recursos a gente pode falar tanto de pessoas, né? Ter pessoas da equipe, né, podendo ajudar,
quanto ter recurso financeiro para fazer as ações, imagino eu, correto, Carla? Isso é um excelente ponto, porque existe quase como se fosse um viés inconsciente nas empresas, indo na direção do impacto mais de curto prazo, né? E tem vários investimentos que têm um resultado mais de longo prazo. Então, assim, mas como eu estou falando, existe até, isso é quase como se fosse um viés inconsciente. Há quantos anos as empresas vêm trabalhando nessa dinâmica, né? Até quando você pensa em mapeamento de riscos, normalmente, vocês que trabalham, são especialistas nisso, vocês podem ver que as empresas, antigamente, elas se preocupavam muito mais com riscos financeiros, riscos associados, do que com aqueles 3 riscos, aqueles pilares, né, do ambiental, do social e do compliance. Então, outras questões eram priorizadas. Então, na hora de você falar de investimento, essa é uma grande mudança. Essa decisão de você, muitas vezes, colocar o recurso na frente para ter um resultado um pouco mais de médio e de longo prazo, essa dinâmica muda. E é por isso que essa conscientização, esse entendimento da importância do impacto, esse entendimento de olhar o longo prazo, mudar um pouco esse mindset curto-prazista, né, do meu resultado, do meu ano calendário, ele é muito importante, Mas isso é que faz a diferença, essa mudança precisa existir, porque muitas vezes projetos e iniciativas, elas demandam essa priorização de investimento em alguma coisa que a gente vai colher os frutos mais para frente. E tem muita empresa descobrindo, né, que o problema ambiental, social, de governança também pode dar prejuízo financeiro, né? Um caso mais grave de racismo, alguma questão de dano ambiental, né, que possa afetar, por exemplo, uma comunidade como um todo, né, também tem um impacto financeiro. De fato, Carla, você deixou bem claro a importância do acionista. E puxando o gancho do que a Rai tinha falado e que você comentou da alta direção, você comentou que você já tem esse chapéu, né, de estratégia, gente e ESG. Então, por que precisa também do suporte da alta direção dos outros executivos? Isso não fica sob a responsabilidade de quem tem esse chapéu ESG dentro da empresa? Não, na verdade, esse, na minha opinião, é mais um equívoco, porque ESG, práticas ESG, elas demandam uma transformação cultural. Então, esse é um trabalho transversal, é um trabalho que exige o engajamento de todos, é um trabalho que altera práticas em todas as áreas. Uma área como a minha, ela orquestra as iniciativas, ela apoia a evolução da temática dentro de casa, a capacitação das pessoas nas temáticas, o monitoramento da evolução das temáticas, porque a gente está só no início, né? A gente tem que endereçar práticas e continuar evoluindo nessas práticas. Então, uma área como a minha, ela lidera e ela orquestra, mas esse é um trabalho executado por toda a empresa, Pois esse é um equívoco bastante comum, né? Tanto que eu fiz questão de fazer essa pergunta para você, Carlos, porque não adianta, se você, por exemplo, trabalha em compliance, se você trabalha no financeiro, se você é da qualidade ou da área de operações, gente, não importa, todos vocês precisam sim participar das iniciativas ESG, porque do contrário ela não vai funcionar, né? A jornada ESG ela tem essa característica, né? Ser multidisciplinar, multiáreas, e precisa de fato do apoio de todo mundo, né? Precisa ter meta, tem que estar ligado com a estratégia, porque do contrário vai ser uma ação inócua, né? Vai ser usando aquela expressão que é muito comum aqui no Brasil, não só para inglês ver, né? Não é disso que a gente está falando, não é isso que as empresas estão de fato buscando. Mas bacana, Carlos, te agradeço. E até mesmo porque a gente precisa repensar o negócio e tratar de novas soluções. Se a gente não envolve, né, e não integra todas as áreas e as áreas assumem isso para si, né, você impacta, inclusive, os objetivos finais, ali, ou pelo menos medianos, vamos dizer assim, em termos de próprio mercado mesmo, né, da gente se encaixar do seu negócio, da sua atividade se encaixar ali, dentro de um contexto social, dentro do contexto ambiental, dentro do contexto, enfim, de governança, mas é preciso, de fato, que as áreas encabecem isso. É preciso, de fato, que as áreas
virem a sua chavinha, né? Propondo novas soluções, e aí é um processo muito importante no sentido de conhecimento da temática, de conhecimento das novas tendências, de conhecimento de como o mundo tem, enfim, girado e tem amadurecido, né, cada um dos pilares, cada um, enfim, mapeado os possíveis impactos positivos ou negativos, né? Então, isso tudo faz parte de uma forma, é como se você girasse todo mundo juntinho, né? As atividades, elas são paralelas, então, se a alta liderança patrocina e caminha, as equipes também precisam caminhar e percorrer também no mesmo passo, né? Senão, as coisas tendem a de fato, ficar, como a gente costuma dizer aqui no Brasil, para inglês ver. E, Carla, aproveitando, então, todo esse contexto, a gente já falou um pouco de cultura organizacional, né? A gente falou um pouco também dos acionistas, então todo esse pré, vamos dizer assim, né? Um pré-momento para que, de fato, a empresa possa identificar aonde ela está. E aí eu queria muito te perguntar, a partir da sua experiência no Grupo Rinode, como que você acha importante, ou por que você acha importante, talvez, saber mapear como o estágio, né, como a empresa está, o estágio que essa empresa está, para assim alçar, por exemplo, ações, para assim poder, de fato, escolher por iniciativas e pelos critérios ESG. Bem, para mim, esse é o grande segredo, né? Exatamente pelo que a gente falou, né? Implantar práticas ESG é um trabalho de uma amplitude muito grande, de uma profundidade muito grande, e que envolve toda a empresa. Então, a gente precisa de muita organização, porque senão as coisas não acontecem. Ou não acontecem porque as pessoas não se engajam, ou às vezes elas acontecem porque as pessoas se engajam demais e começam práticas isoladas, que não necessariamente vão trazer o resultado para a empresa como um todo. Então, a organização de como implantar isso é fundamental. E o que está se mostrando verdade, bastante efetivo na Rinode, que nós decidimos lá atrás, e agora estamos confirmando que está funcionando, é dividir isso em duas grandes etapas. E eu aqui estou enfatizando a importância dessa primeira etapa. É uma etapa de diagnóstico e planejamento, onde a gente entende a situação atual da empresa, entende a situação atual desde crenças dos acionistas, modelos de negócio, até o diagnóstico de práticas já instaladas. Para esse diagnóstico, eu incentivo que seja usado um roteiro de práticas. No nosso caso, a gente escolheu as práticas indicadas pelo Sistema B, até porque decidimos que ter um certificado de B Corp é um dos nossos objetivos de curto prazo. Então, nós usamos digamos assim, esse framework de práticas para fazer um diagnóstico de maturidade ESG nos 3 pilares na Rinode. Em paralelo, nós fizemos um trabalho que eu acho essencial, inclusive foi um trabalho com um suporte aí técnico excelente da Protiviti, que foi um trabalho de mapeamento de riscos. Então, a gente sempre fala, como eu comentei, né, o gerenciamento de riscos sempre olhou muito que é a questão de riscos financeiros, mas a gente faz um mapeamento de riscos completamente associados aos pilares ambiental, social e de compliance. Jefferson, e você mencionou uma coisa que tem a ver com risco, que é muito sério nessas 3 verticais, que é o risco reputacional. E a gente precisa prestar muita atenção nisso. Então, fazer um trabalho de mapeamento de riscos com muita profundidade, com muita seriedade, nesses 3 pilares é fundamental. Quando a gente fez o trabalho de mapeamento de riscos, nós também trabalhamos riscos em função de tendências futuras, não do atual, tendências futuras, potenciais regulatórios, alguns regulatórios que já estão em países que estão à nossa frente e que certamente em breve estarão no Brasil. Então, a gente também fez esse mapeamento.
pesquisamos, avaliamos o cenário externo, né? O que as empresas estão fazendo no Brasil e principalmente a nossa concorrência. Tudo isso precisa entrar nessa etapa de planejamento e priorização e, finalmente, definimos os nossos tópicos materiais e a nossa materialidade, que são os tópicos materiais, são realmente aquelas questões que são as questões de maior interesse dos stakeholders e que impactam o nosso negócio. Então, essa matriz de materialidade priorizada, mais o diagnóstico, cenário externo, diagnóstico associado a práticas que a gente quer atingir no curto prazo, nos apoiou nessa primeira etapa a construir um roadmap. Esse roadmap, ele trabalhou o que a gente chama de quick wins, né, coisas que estão muito próximas e, na verdade, é aquela matriz clássica, né, de priorização de esforço e impacto, mas foi uma análise muito, muito profunda, porque tinham muitas variáveis, e os recursos são finitos, né, os recursos de pessoas para liderarem os projetos. Então, a priorização essa última etapa, essa primeira etapa de diagnóstico, de planejamento do trabalho, ela é muito importante. Você não consegue fazer tudo, e se você tem todas essas informações norteando a sua priorização, o seu roadmap, você fica tranquilo no final dessa etapa de que você vai colocar esforço, vai partir para a segunda etapa, que é a execução, você vai partir com muita tranquilidade de que você está investindo recursos, né, de tempos de pessoas e financeiros naquelas questões que vão mitigar riscos ou endereçar oportunidades que vão te levar mais rápido a esse lugar que você quer estar do ponto de vista de práticas ESG. Então, assim, eu incentivo as empresas a investirem esse tempo no planejamento, no entendimento do seu cenário, na definição da sua matriz de materialidade, na priorização e na construção do roadmap. Então, o nosso roadmap teve quick wins, ações de curto prazo, ações de médio prazo e ações de longo prazo. Então, essa foi a primeira etapa, tá? E ela foi fundamental. A segunda etapa, aí a gente parte para um modelo clássico de gestão de projetos, na verdade é um grande programa, onde a gente estabeleceu uma governança, onde nós temos um comitê executivo de sustentabilidade, que participa a Marília Roca, que é CEO, os executivos da empresa. Nessa governança, nós temos um reporte mensal para os acionistas, que também participam em algumas discussões. Os projetos que desdobraram desse roadmap, eles foram projetos que foram organizados por vertical, ambiental, social e de governança. Cada vertical, nós temos sponsors, que são diretores da empresa, e além dos projetos que estão nessas 3 verticais, nós também entendemos no nosso planejamento que nessa segunda etapa, nós temos que ter 3 projetos transversais que são liderados pela minha área e um especificamente pela área de branding da empresa. Esse primeiro projeto, ele é o projeto de posicionamento e comunicação da estratégia ESG da empresa. Ou seja, onde que é o diferencial da Rinode? A Rinode, ela vai atender e vai estar compliance a todas as práticas ESG. Mas onde que ela tem a sua essência de maior impacto no mundo? No nosso caso, é a questão social. No caso da Natura, é a questão ambiental. Então, você dar clareza desse posicionamento do ponto de vista ESG, embutir esse posicionamento no próprio posicionamento de branding da empresa, é um caminho importantíssimo. Isso que já é o início da influência da estratégia, né? Então, todo o posicionamento que nós temos e valores, né, toda a nossa identidade organizacional é alimentada pela estratégia ESG. Então, esse é um projeto que já está acontecendo. O segundo projeto transversal é o de KPIs. A gente tem que ter muitos indicadores, métricas. Às vezes, alguns indicadores exigem mudanças de processos internos na empresa.
e você tem que ter isso de forma muito confiável para você partir para a segunda etapa, que é assumir compromissos, primeiro internamente e depois externamente. Isso para mim é fundamental. Uma empresa, enquanto ela não assume compromissos públicos, ela não tem um compromisso verdadeiro com o ESG. E o terceiro é o engajamento dos stakeholders, né? Porque esse é um trabalho, por mais que aqui na Rinode todo mundo já deseje isso no coração, você tem muito que capacitar sobre as temáticas. Como eu falei, é uma temática muito ampla. Então, você ter essas ações de engajamento, de disseminação de conceitos, de explicar tudo o que está em torno dessas práticas também é muito importante. Eu estou falando de colaboradores, de líderes, de acionistas, de fornecedores. No nosso caso, nós temos uma grande rede de consultores. Então, esses 3 projetos transversais acontecem junto com os projetos que endereçam questões específicas nas 3 frentes, com uma boa governança. Então, a segunda etapa, eu falo que é disciplina de execução, né? A gente já priorizou, já sabe o que fazer, cada projeto seguindo melhores práticas de gestão de projetos, nós temos um PMO, e a gente faz a governança girar. Então, essa foi a forma como a gente se organizou aqui e tem se mostrado muito efetiva. Só aproveitando para lembrar, pessoal, que quem tiver pergunta para fazer pode colocar no chat, tá? Que no final da live a gente faz essas perguntas para a nossa convidada, tá? Ou se também tiver perguntas para Rai ou para mim, fiquem à vontade de tá fazendo, tá? Eu acho que é interessante o que você comentou, Carla, porque acho que nem todo mundo tem essa visão da importância da matriz de materialidade, né? A matriz de materialidade, pessoal, ela existe para a empresa entender onde ela deve dar foco, né? O que é prioritário, mas não só sob o ponto de vista dela ou pensando, por exemplo, nos acionistas, né? E aí entra um outro elemento que são os stakeholders, que são as partes interessadas, ou seja, ter uma visão de stakeholders internos, que é o caso, por exemplo, dos executivos, que é o caso dos colaboradores, né? Externos, como parceiros de negócio, franqueados, né? Fornecedores, enfim. Isso depende muito do tipo da empresa e do momento que isso é feito, mas saber, né, ouvir os stakeholders, saber montar essa matriz de materialidade é fundamental, né? Assim como fazer o link dessa matriz com a parte de riscos, que a Carla bem falou, é importante. Aí eu lembro vocês que o segundo painel dessa trilha, né, que a gente vai justamente ter como foco essa questão, né, de matriz de materialidade com a matriz de riscos. Tá? Então fica feito aqui o spoiler, deixo aqui a dica para quem quiser depois saber mais sobre esse tema, né, acompanhar o segundo webinar, né, da nossa trilha. Rai, antes de eu avançar para a próxima pergunta, você tem algum comentário a fazer? Não, resposta foi pleno. Eu ia comentar um pouco da matriz de materialidade, do compromisso, de estabelecer, enfim, prioridade, e é interessante também a gente observar, né, as pessoas, muitas pessoas que a gente conversa, inclusive, né, falam dos relatórios de sustentabilidade, falam dos temas materiais, né, mas nem todos eles estão ali, vamos dizer assim, metrificados, né, nem todos eles ali estão estabelecidos enquanto compromissos, mas é justamente essa fala da Carla no sentido de priorizar, né, de estabelecer de fato por onde eu começo, quais são os temas que conversam de fato com o meu negócio, quais são os temas de fato relevantes, e que eu estabeleça um compromisso interno e externo também, que isso não só em termos de relatório de sustentabilidade, mas de como você reporta isso, mas sobretudo, né, pensar que a gente precisa, quem abraça tudo não abraça nada. Então, a priorização dentro dessa matriz de materialidade, ela é fundamental, e ela só fortalece esse processo, né, de estratégia, esse processo que é de fato, uma jornada, que é uma jornada, inclusive, perene, para efetividade, enfim, das ações e do programa, no final das contas, né? É importante salientar isso, né? Porque a gente pode tender a olhar para todos os temas materiais de uma vez, estabelecer ações para todos, de fato, terão ações para todos, mas que a gente precisa, de fato, começar por um, ou por outro, ou por vários, justamente para você tentar aí
ter mais assertividade e ter mais fidelidade, no caso, quando uma empresa assume, ou uma organização de fato assume ESG como a sua própria estratégia de negócio. Legal. Carla, e me fala um pouco assim, das iniciativas que vocês já têm dentro do Grupo Rinode. Assim, pensando nessa temática ESG, o que te inspira dentro do que o grupo já faz hoje? Bem, até voltando um pouco à temática do planejamento, indo na direção da sua pergunta, esse momento de diagnóstico, as empresas podem se surpreender com um risco associado à perda de oportunidade, coisas muito boas que você já tem, que você já executa, e que você não comunica bem, e isso também é um risco, né? Você perder uma oportunidade de alguma coisa que você já está fazendo muito bem. Então, Jefferson, eu vou falar para você que eu me sinto muito privilegiada de trabalhar nessa empresa, nesse momento de mundo, e com o desafio que eu estou. A Rinode é uma empresa que gera muito orgulho em todos nós que trabalhamos aqui, porque ela já traz essa essência do impacto no mundo, ela já traz desde a sua criação, né? Então, eu brinco que tem empresas que já existem há muito tempo e que agora elas estão tentando entender o seu propósito. A Rinode, ela nasceu há 32 anos atrás de um propósito. E a empresa foi construída em torno de um propósito que é vivo até hoje. E diariamente a gente vê o propósito da Rinode na prática, diariamente a gente vê nas decisões do dia a dia, a gente vê esse propósito na prática. E é um propósito de impacto social. É um propósito verdadeiro, genuíno de transformar vidas. Então, isso é uma coisa que é um primeiro passo, porque está na essência do negócio isso. Um segundo ponto que para mim é muito interessante, eu nunca tinha trabalhado no modelo de negócio de marketing multinível, e eu comecei a ser uma grande admiradora do modelo quando eu percebi o poder que esse modelo tem atualmente para endereçar uma grande questão social. O modelo de marketing multinível, para quem não conhece, é uma grande plataforma de microempreendedorismo, tá? E se vocês pararem para pensar, a Rai comentou aqui na questão da indústria 4.0, né, que vocês sabem que, independente de pandemia, já estava previsto um alto nível de desemprego, principalmente em países em desenvolvimento, um desemprego estrutural, porque pessoas, principalmente com menor nível de escolaridade, executam funções que simplesmente não vão ser mais necessárias. Então, quando você trabalha com modelo de negócio, que é uma plataforma de microempreendedorismo, vai ao encontro de trazer uma forma de sobrevivência para essas pessoas que estão nessa situação. E o que essa plataforma no marketing multinível ela precisa ter? Como o marketing multinível pressupõe essa plataforma trabalhando de forma autônoma e independente, nós precisamos, como empresa, capacitar esses microempreendedores para que eles atuem com essa autonomia. Então, uma das grandes forças da Rinode é a Universidade Rinode, uma plataforma de ensino, onde se vocês pegarem alguns artigos que falam sobre microempreendedorismo, né, um dos maiores desafios no microempreendedorismo é que você pega qual é a dificuldade da pessoa que quer ser um microempreendedor? São principalmente duas coisas. Primeiro é acesso à sua formação, né, à sua capacitação, né, desde como primeiro passo para cuidar da empresa, até questões que têm a ver com gestão financeira, com do seu pequeno negócio, mas precisa ser bem feito, até questão de como abordar o mercado, marketing digital. Então, aqui na Rinode, a gente já resolve essa questão. A gente tem uma plataforma de educação que o consultor da Rinode, ele consegue ter trilhas de desenvolvimento desde o primeiro dia, o que fazer com o meu negócio, até ele conseguir se destacar
inclusive escolher os caminhos que ele quer ir, se ele quer revender só produtos, se ele quer construir rede, dependendo da habilidade dele. Então, ele tem todo esse recurso aqui, a Rinode capacita essas pessoas nessas práticas. A segunda coisa que dificulta é acesso ao capital. E para você entrar num negócio como esse, aqui na Rinode, você precisa de R$500, quando você compra produtos a R$500, você vende esses produtos, você já consegue, já tem uma margem de 40% na primeira venda, se você recompra na próxima em diante, você já tem uma margem de 50%. Então, é um valor pequeno que dá acesso. Uma outra coisa muito importante para o microempreendedor e que nós temos no marketing multinível, tá? É que o marketing multinível, ele atua muito como uma comunidade. Então, a própria Universidade Rinode, ela não tem só os cursos que ensinam, eles atuam compartilhando práticas, um ensinando para o outro. Então, aquela coisa isolada, às vezes, de um microempreendedor que começa a vender uma coisa em casa e não tem com quem falar, no marketing multinível, você tem uma comunidade grande que o tempo todo compartilha suas práticas, apoia um ao outro, inspira um ao outro. Então, não existe essa sensação de isolamento. Então, o próprio modelo de negócios da Rinode e de outras empresas que tem por aí, por si só já gera um impacto social relevante, porque se a pessoa vai ficar na Rinode ou não vai ficar na Rinode, nós estamos entregando para a sociedade microempreendedores capacitados. Se ele sai da Rinode e vai decidir ter lá vender a quentinha dele em casa, ele está capacitado para isso. Então, o modelo de negócio por si só já endereça uma questão social muito importante. Eu queria enfatizar mais duas coisas. Aqui na Rinode já existe também o Instituto FAR, que é um instituto que é o braço de responsabilidade social da Rinode, e que interessa a causas sociais também voltadas para a educação. Então, o grande impacto da Rinode no seu modelo de negócio é educação, microempreendedorismo. O Instituto FAR são causas sociais de pessoas em situações de vulnerabilidade, endereçando a questão também de educação. E o último, que eu deixei por último, que para mim é o que mais brilha os meus olhos, que é o foco que a Rinode tem na equidade de gênero, no empoderamento feminino. Eu tenho aqui em 2015, foi criado um programa, é o programa Pérolas, né? Na verdade, a Rinode foi criada por um casal, então já era a equidade de gêneros desde a sua fundação. Essa mulher admirável, a dona Adelaide Rodrigues, junto com o marido, criaram a Rinode já está na segunda geração, são 4 irmãos, que, digamos, foram criados com esse exemplo. Então, a Rinode, desde a sua criação, ela é uma empresa de muita igualdade aqui, não existe nenhuma evidência de nada que impeça o crescimento das mulheres. E os nossos indicadores são incríveis em relação a isso. E a Cristiane, que é uma das irmãs, são 3 irmãos e uma irmã, ela criou em 2015 esse programa Pérolas, que era um programa, naquela época ela observou que o marketing multinível ele pressupõe 18 níveis de carreira da rede de consultores. A gente considera posição de liderança, quando alguém já está trabalhando full-time nesse negócio, a partir do oitavo nível. Em 2015, líderes que estavam no oitavo nível e acima, 80% deles eram homens. Então, a Cristiane criou, junto com outras mulheres da rede, esse programa Pérolas, que é um programa que endereça questões típicas do feminino, associadas a crenças limitantes, essa é outra temática, tá, Jefferson, que a gente tem que fazer um webinar sobre isso, e esse programa endereça essas causas, além de propiciar um ambiente de sororidade, né, que são mulheres apoiando mulheres. Então, o indicador de líderes de rede atualmente da Rinode é exatamente de 50%. Então, nós temos 50% de mulheres que são líderes de rede, ou seja, tem uma grande equipe abaixo trabalhando. E dentro da Rinode, aqui no corporativo, 52% de mulheres em posições de liderança, 50% de homens e mulheres. Então, tudo que tem a ver com
equidade de gêneros, aqui na Rinode já está muito bem endereçado já há algum tempo. Então, essas são práticas de impacto social extremamente relevantes e que me orgulham e que orgulham a todos nós que estamos aqui. E dentro do nosso projeto ESG, a gente pretende dar um pouco mais de visibilidade para tudo isso que a gente já percorreu. Também queria, por último, enfatizar muitas ações também na área de inovação de produtos, muitas ações vinculadas a práticas ambientais. Me estendi um pouco na resposta, mas eu acho que foi importante para trazer exemplos de práticas que saem um pouco do ambiental e vão mais para o social. É legal isso, Carla. Até vou aproveitar para entrar nas perguntas, né, do público que está nos acompanhando. Eu vou comentar rapidamente. A Luciana Cavalcante ela fez a pergunta se microempreendedor também pode ter prática ESG. Aí a dica que eu deixo para você, Luciana, busque informações sobre o próprio Sistema B, né, que a Carla comentou, que a gente tem grandes empresas, né, que tem essa certificação, esse reconhecimento, mas existem empresas menores também que têm esse mesmo reconhecimento, porque a régua não é a mesma. Tá? Existem as práticas, mas, obviamente, o que é pedido para um microempreendedor não é o mesmo que é pedido para uma empresa do porte do Grupo Rinode. Tá? Mas se você for lá, você vai ver que sim, é possível. Como você, Carla, estava falando da questão social, a Francis Leide perguntou para você o seguinte: referente à materialidade com foco no social, né, que vocês identificam na cadeia da empresa, né? Ela está preocupada com a cadeia de fornecedores. Né? O que vocês hoje atuam para minimizar riscos que venham dessa temática ESG, Carla? Você pode falar alguma coisa a respeito para a Francis Leide? Sim, Francis Leide, até porque essa é o nosso tópico material prioritário, de maior prioridade, a cadeia de fornecedores. Então, e eu diria que para uma empresa como a nossa, que é uma indústria, naturalmente esse seria o tópico mais importante. Então, a gente tem que ter políticas claras com fornecedores, nós temos que ter uma aproximação muito grande com fornecedores, auditorias. Então, esse eu diria que é um dos projetos mais importantes que já está aqui em andamento na empresa. O básico com fornecedores já existia, de código de conduta e de todas as práticas de compliance com fornecedores, mas precisamos, sim, ir muito além. E é exatamente, esse é um dos projetos principais aqui da nossa jornada. É o projeto mais prioritário que nós temos, porque nós temos que olhar práticas ambientais e, como você mencionou, as sociais. Isso tem que estar muito no nosso radar. Toda empresa é responsável por essas práticas em toda a sua cadeia estendida, né? Então, a gente tem que cuidar e priorizar e colocar um holofote muito grande nisso. Isso está completamente no nosso radar. Legal. E o Arthur Damasceno e o Antônio Fonseca, eles fizeram perguntas bastante numa linha da conexão com o compliance. Tá? Do meu lado, né, eu já posso afirmar que um bom programa ESG, ele precisa sim ter, né, o respaldo de um bom programa de compliance. Porque as questões que dentro do pilar de governança e mesmo de uma forma cruzada nos pilares social e ambiental, não tem como uma empresa, né, ser perene, ser sustentável, se tiver fraude ou se ela for corrupta ou ela não respeitar a LGPD, por exemplo. Né? E o próprio Grupo Rinode, ele tem um programa, ele tem uma área. Né? Aproveitar aqui para deixar também citado o trabalho que o César, né, que é a pessoa que toca mais diretamente as iniciativas de compliance no Grupo Rinode, tem feito, né, e que vai em linha com essa estratégia. Eu não sei se você quer falar um pouco mais da visão que você tem de como o Grupo Rinode trabalha nessa parte, Carla. Assim, é tão importante que o César, que você mencionou, ele faz parte do grupo de trabalho da minha área. Eu convidei o César, então é a minha área, que é na gestão do programa. O César, ele participa de todas as reuniões, porque ele já vai fazendo o link de tudo que a gente está fazendo com
as questões de compliance, as questões de políticas, monitoramento, auditoria, canais de denúncia. Ele faz parte do grupo de trabalho, o responsável pela área de compliance na Rinode. Legal. E outra pergunta aí da Ana Cláudia Franco, essa eu vou pedir a sua ajuda para responder, porque como a Carla comentou do sistema B com o framework, a Ana Cláudia quer saber se é só o sistema B ou se tem algum outro que é de conhecimento no mercado. Vamos lá. Então, a gente tem aí a figura do sistema B, né, enquanto um ponto muito importante, inclusive no site deles é possível fazer um assessment lá, no sentido de entender o contexto da sua empresa, né, dentro do sistema B, mas a gente também tem o GRI e a gente tem a SASB, né, são 2 frames aí que muitas empresas, principalmente o GRI, que tem um perfil mais qualitativo, no sentido de ter cadernos específicos para social, para o ambiental, enfim, também para a governança, e a gente tem a SASB, que conversa muito numa linha quantitativa no sentido de investimentos, né, dos investidores. Então, além de terem cadernos específicos no sentido de cada setor econômico, vamos dizer assim, eles têm uma linha que a gente consegue tangibilizar um pouco mais, né? Mas ambos os frames são extremamente importantes. Aqui no Brasil, a gente tem visto os relatórios de sustentabilidade ou a forma como as empresas, enfim, reportam os seus temas através muito do GRI, mas a SASB tem igual importância nesse sentido. Não, legal, Rai. E assim, para quem gosta de frames, gente, tem para tudo é tipo e gosto aqui no mercado, né? Então, por isso que, voltando, né, o que a Carla tinha comentado da importância do diagnóstico, tem muito a ver com isso também, na definição da estratégia. Você não sai escolhendo o framework, é o contrário, né? Você tem que entender qual que é a sua estratégia, onde você quer chegar, e aí sim, qual que é o frame que faz mais sentido para atingir esses objetivos, né? Eu queria complementar, porque isso é realmente muito importante, e a sugestão que eu dou é que, ao escolher, siga aquele framework, porque então, às vezes são coisas muito diversas e você vai acabar se perdendo e perdendo foco e perdendo a efetividade. No final, depois que você conquista o primeiro, você começa a desejar conquistar outros e você vai entendendo a relevância que aquela certificação tem para o seu negócio. Isso tem a ver com como um todo, mas isso também vale para você, com questões mais ambientais. Você tem vários selos, então nós temos um projeto que ele é específico na análise da profundidade de alguns selos para os nossos produtos, inclusive da seriedade e realmente da profundidade, porque todos eles demandam investimento de tempo e de recursos para você obter os selos. Então, até a priorização de que selos e certificações tem mais importância e impacto para o seu negócio, isso por si só já é uma etapa importante do projeto. Não, legal. E uma última pergunta, Carla, da Camila, falando da questão de desafios e oportunidades na realização desses projetos com a temática ESG, né, nessa época de pandemia que vivemos. Aí eu lembrei de uma conversa que a gente já teve, né, da sua preocupação com a questão da saúde, né, da saúde dos colaboradores dentro desse contexto. Você quer falar um pouco a respeito? Eu acho que a pandemia, ela colocou muito foco nas questões humanas, na fragilidade humana, né? Eu acho que aqui, quer dizer, todos nós percebemos o desafio que foi para os indivíduos e a responsabilidade que as empresas assumiram, não só pela sobrevivência das empresas, mas como o cuidado desse coletivo. E quando eu falo que trouxe luz para o humano, é que logo no início da pandemia, ou mesmo agora que você vê as empresas
que conseguiram ter melhor resultado durante a pandemia, quando você ouve os líderes dessas empresas, você identifica características de liderança muito comuns e muito humanas. Uma delas é a atitude empática. Isso foi essencial nos líderes que tiveram sucesso nessa pandemia. Né? O que uma outra coisa que vai contra um comportamento mais de comando e controle, que é a humildade e a transparência da vulnerabilidade. A escuta ativa, você efetivamente, você incluir, você escutar para você construir a sua decisão, né? A resiliência. Então, quando você fala de competências de liderança como essas, você está falando de competências que vão ao encontro de uma humanização, né? Então, acho que a pandemia ela trouxe uma reflexão muito grande, e essa reflexão, e essa humanização, e essa consciência da fragilidade, elas acabam valorizando ainda mais as práticas de sustentabilidade, que tem a ver com cuidar, né? Com cuidar de você, cuidar do outro e cuidar do mundo, né? Então, eu acho que foi muito importante para reforçar ainda mais essa temática e promover essa reflexão em cada um de nós. Legal, Carla. A gente está chegando aqui no final desse primeiro webinar, né, da trilha de ESG. Vão ser 6 painéis, pessoal. Eu já deixo aqui o convite para vocês acompanharem também os nossos próximos webinars. E eu vou pedir, então, as palavras finais. Né? Primeiro de você, Carla, depois da Rai. O que você gostaria de deixar, então, de mensagem final para os nossos ouvintes? Bem, primeiro eu quero agradecer a oportunidade aqui de compartilhar a nossa experiência aqui na Rinode. Eu quero parabenizar pela iniciativa, porque nós até conversamos, né, Jefferson? Eu acho que tem muitas iniciativas explicando ESG e práticas sustentáveis para investidores. Né? Então, você vê instituições financeiras promovendo muito eventos explicando isso, e são esses investidores que vão cobrar das empresas práticas sustentáveis, e a gente precisa de mais eventos que apoiem as empresas por onde começar. Eu gostei muito da forma como vocês endereçaram a temática, né? Por onde começar. E, mais uma vez, eu agradeço o convite, porque a gente se sente realmente muito feliz aqui de ter escolhido esse caminho e entender que ele está sendo realmente muito efetivo aqui, e poder compartilhar com os ouvintes o que a gente está vivendo e a gente acredita que está no caminho certo. Tá? Então, parabéns pela iniciativa e obrigada pela oportunidade. Agradeço aí a todos os ouvintes aí que estão ao vivo com a gente, por prestigiarem a gente aqui. Obrigada a você, Jefferson, Rayana, e obrigado também por terem feito um trabalho incrível aqui com a gente na nossa primeira etapa de diagnóstico, que foi fundamental para toda essa jornada. Obrigado, Carla. Rayana, suas palavras finais. Bom, agradecer mais uma vez essa manhã, eu acho que ela foi muito construtiva para nós, enquanto ICTS, mas construtiva também para todos e todas que estão nos ouvindo. Digo que ESG, né, a gente pode pensar de diversas formas, tem vários caminhos, mas nada como uma experiência concreta e recente para tangibilizar tudo isso que a gente consome, né, diariamente. Então, sejam por artigos, sejam pelos webinars, sejam por outros meios de informação. E eu acho que quando você concretiza, e a Carla trouxe isso muito bem na manhã de hoje, como você explica passo a passo para você, de fato, assumir aquilo quanto estratégia e, principalmente, assumir aquilo enquanto fazer a coisa certa, para mim foi o ponto mais marcante aqui dessa nossa conversa de hoje. Então, eu agradeço, Carla, mais uma vez a oportunidade de aprender com você e reiterar toda essa jornada que, de fato, se inicia, mas que ela é perene e não tem um fim, na verdade, né? É sempre a longo prazo, vamos dizer assim. Jeff, mais uma vez, obrigada por estarmos juntos. Então, um bom dia a todo mundo e que vocês tenham, enfim, uma ótima quinta-feira. Obrigada. É isso aí, pessoal. E quem quiser fazer uma avaliação gratuita, a gente deixou no chat um link, né, para fazer uma primeira análise de maturidade, né, do programa ou das iniciativas do ESG da sua empresa, 100% gratuito. Fique à vontade também de nos acompanhar e seguir nas redes sociais. E fica o convite mais uma vez. Acompanhe o restante da nossa trilha. Muito obrigado pela
participação e audiência de vocês. E até a próxima. Obrigado. Obrigada, pessoal.